Bom, pessoal, boa noite. Estamos agora em 2024 retornando o nosso curso de hipertensão arterial e reabrindo o curso com a presença luxuosa do Dr. Gleison Guimarães, que vai falar com a gente sobre a apneia obstrutiva do sono e o tratamento com CPAP. Com você, Gleison. Bom, é uma felicidade imensa estar aqui novamente, né? Seu convite, Beth, é sempre um presente te ver, mesmo que virtualmente, e ver todo esse grupo que eu admiro tanto, que é o grupo do ProHeart. Então, é uma honra muito grande estar aqui para falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que é exatamente sobre o tratamento, né? Uma das opções terapêuticas da apneia obstrutiva do sono. E dessa vez, o que me coube falar foi sobre o tratamento com a pressão positiva, né? E especificamente a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Para começar essa conversa, o que eu entendo que é bastante importante que a gente tenha é um reconhecimento que esse paciente, quando ele recebe esse diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, ele tem toda uma jornada para percorrer. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa jornada. No final, eu trago um caso clínico bastante rápido, que a gente vai entender exatamente como isso acontece, né? Para quem não tem o manejo diário de trabalhar com pacientes com distúrbios respiratórios do sono na sua terapêutica, mas eu já aviso por aqui que todos nós certamente encontramos todos os dias pacientes com distúrbios respiratórios do sono, muitas vezes não diagnosticados. Então, eu acredito que o primeiro passo para que a gente tenha realmente esse início de jornada é a consciência do fato de que esse paciente tem um problema e, junto disso, a gente pode fazer uma avaliação de risco, que ela pode ser através de poligrafias portáteis, de oximetria noturna, ou mesmo de alguns questionários, como o Stop Bang, ou como alguns outros questionários avalidados, inclusive no Brasil, para exatamente o risco de apneia obstrutiva do sono, como o questionário de Berlim, também avaliar sonolência, tudo isso a gente faz na avaliação de risco. Em seguida, a gente referencia, né, para quem realmente tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de contato com esse tipo de paciente, com esse tipo de queixa, que pode também ser por telemedicina, e claro que esse paciente vai entrar no laboratório do sono para um diagnóstico de uma polissonografia do tipo 1 ou tipo 2, né, uma polissonografia um pouco mais completa, que consiga realmente fazer um diagnóstico de forma mais certa, mais certeira, né, um pouco mais organizada, independente das condições comórbidas que ele tem, né? Uma vez que a gente já reconhece que as poligrafias do tipo 3 e 4 acabam tendo muitas questões que precisam ser avaliadas junto de uma análise de comorbidades apresentadas. Em seguida, ele segue para titulação do CEP, se ele tem uma apneia obstrutiva do sono, e, claro, educação para terapia, que é fundamental, manejo para adesão ao CPAP, para que ele tenha uma vida normal. E aí, o que eu preciso dizer para todos é que eu não possuo conflito de interesse nenhum com esse tema, exceto numa avaliação realmente baseada em evidências. E o que a gente vai tratar aqui é da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Essa prevalência é extremamente variável, mas o que a gente entende é que os dados no mundo variam de 20 a 30, 32%. Esse dado foi um dado na cidade de São Paulo, conquistado através desse estudo que foi publicado lá em 2010 pelo grupo da Unifesp, mostrando que realmente esses pacientes tinham né, uma prevalência nessa sociedade, nessa população, em torno de 32,8%. É nela, nessa síndrome da apneia obstrutiva, que a gente vai se deter. E é claro que a gente precisa, antes de qualquer coisa, trabalhar um pouco sobre a questão do valor econômico, né, do diagnóstico e da terapêutica, né, dos cuidados diagnósticos e terapêuticos para a apneia obstrutiva, uma vez que a Escola de Medicina de Wisconsin, ela forneceu evidências muito claras que a apneia obstrutiva tem uma alta prevalência né, e acaba não se fazendo muito diagnóstico desde 1993. Então, essa história não é nova. O que a gente percebe, presencia, é, claro, uma conscientização, mais testes diagnósticos, intervenções terapêuticas também cresceram, mas a gente não pode deixar de reconhecer que quase 1 bilhão de pessoas podem ter apneia obstrutiva, com cerca de 425 milhões de indivíduos com idades, né,
economicamente ativas entre 30 e 69 anos sofrendo de apneia obstrutiva do sono moderado e grave em todo o mundo, e o Brasil se encontra entre os 10 países com o número maior estimado de pessoas com apneia, e nossos cálculos são em torno de 49 milhões de pessoas com índice de apneia maior ou igual a 5 e 25 milhões com uma apneia moderada grave. E é claro que fica muito, né, e isso é muito trabalhado em toda a literatura científica, as consequências e as complicações da apneia obstrutiva, né, tanto cardiovasculares, como a própria hipertensão, a hipertensão resistente, os acidentes vasculares, cerebrais, arritmia, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, as questões metabólicas também já consagradas, como a própria resistência à insulina e diabetes tipo 2, a síndrome metabólica, e as questões também neurocognitivas, que seriam a própria sonolência excessiva diurna, o declínio cognitivo, um diagnóstico mais frequente de depressão e até mesmo o risco de acidentes automobilísticos de trabalho. Claro, sempre entremeados num cenário de redução de qualidade de vida, que é o que a gente presencia. E o que, de certa forma, nos deixa mais tranquilos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é que cada vez mais isso vem sendo reconhecido. 50% dos pacientes diagnosticados não são tratados, apesar de tudo isso. 30 milhões de americanos adultos têm apneia obstrutiva. 40 a 80% dos pacientes com doenças cardiovasculares são mais propensos a ter apneia obstrutiva comórbida. 30 a 40% das pessoas com hipertensão têm apneia obstrutiva. 85% das pessoas com hipertensão também têm apneia do sono. 58% dos homens de meia idade com apneia obstrutiva grave têm risco aumentado de desenvolver insuficiência cardíaca. Sem contar com 2 a 4 vezes maior risco de fibrilação atrial em pessoas que sofrem de apneia do sono. E 2 vezes mais risco de ter um acidente vascular cerebral para pessoas com apneia obstrutiva grave e não tratada. Bom, mas esse estudo em especial, publicado em 2022, pelo Jornal da Academia Americana de Cardiologia, de certa forma, nos trouxe um alento com relação ao reconhecimento do sono e de algumas características do sono através dessa grande coorte que foi do MESA Sleep Study, sobre o incremento do 8º ponto, então, além dos 7 pontos já reconhecidos como sendo fatores de risco cardiovasculares, e a gente tinha os fumo, né, a alimentação, a atividade física, o IMC, a pressão arterial, o colesterol total e a glicose, a gente tem um acréscimo não só das características de tempo, de quantidade de sono, de 7 a 9 horas, como fazendo parte do score ideal para a redução de risco desse que a gente chamava Life Simple 7 para Life Simple 8, também, além da duração de sono, a gente tem uma escala de gravidade para insônia, né? Então, é importante que para que a gente tenha um score ideal para redução de risco cardiovascular, que não tenhamos insônia significativamente relevante, que a gente não tenha sonolência diurna excessiva, com Epworth menor ou igual a 10, e aqui menor que 10, e um índice de apneia e hipopneia menor do que 15 eventos por hora, ou seja, sem a presença da apneia moderada a grave. Então, essas características são as principais e, de certa forma, nos falei, um alento reconhecido, né, pela cardiologia, pela preocupação nas doenças cardiovasculares, de que existe realmente uma relação, uma associação causal entre essas duas condições. Então, até aqui, a gente discutiu um pouquinho que a apneia obstrutiva do sono ela é muito prevalente e subdiagnosticada, ela tem associação com muitos desfechos negativos e piora da qualidade de vida, e indiscutivelmente é um reconhecido fator de risco cardiovascular. Como a gente já discutiu a jornada do paciente, o que eu convido é para que a gente mergulhe nela. E claro que para a gente mergulhar num diagnóstico e num tratamento, que é o tema dessa aula de hoje, a gente precisa fazer o diagnóstico. A importância de se perguntar sobre sono é muito importante para todos nós clínicos, para todos nós médicos, de uma forma geral. A interface das questões relacionadas aos distúrbios do sono, em especial a apneia obstrutiva, ela promove interface com a oftalmologia,
com mais risco de glaucoma. Ela promove interface com as questões neurocognitivas, com déficit de aprendizado, com hiperatividade, com déficit de atenção, concentração, déficit de memória mais frequente, com mais sonolência diurna, com mais cansaço, né, com mais irritabilidade, com mais distúrbios do humor, com mais ansiedade, com mais depressão. Ou seja, existe uma interface enorme com diversas especialidades médicas. Então, essa pesquisa feita pela Academia Americana de Medicina do Sono em 2016, ela fez exatamente essa pergunta para os seus associados, né? Quais eram para as pessoas que, né, se submetiam a atendimento com os médicos associados, e o que se ficou entendido naquele momento era que os especialistas que faziam o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, na sua imensa maioria, eram os médicos especialistas em sono. Em segundo, os pneumologistas. Em terceiro, os clínicos. E em quarto, por mais de 3% de representatividade amostral, seriam os neurologistas. E a gente percebe que menos de 3% eram os cardiologistas e os endocrinologistas. Grandes áreas que, de certa forma, acabam atendendo muitos desses pacientes que se apresentam com uma síndrome clínica da apneia obstrutiva do sono. Então, a gente vai focar nas variáveis respiratórias, em especial nas apneias obstrutivas. Por quê? Porque o que a gente vai discutir bastante aqui é exatamente o quanto que é importante na avaliação de gravidade baseada no índice de apneia e hipopneia com relação ao diagnóstico da apneia obstrutiva do sono feito pela polissonografia. A gente tem um índice normal menor do que 5 eventos por hora de apneias ou hipopneias. A gente tem na apneia leve de 5 a 14,9 eventos hora, na moderada de 15 a 29,9 eventos hora, e na apneia obstrutiva grave, mais de 30, maior ou igual a 30 eventos por hora. É claro que a gente também tem que considerar o IDR, né, esse índice respiratório, que se acrescenta o HERA, que é o esforço respiratório relacionado ao despertar. E isso a gente vai chamar de IDR. Então, nada mais seria do que o índice de apneia e hipopneia junto das marcações de resistência ou limitação ao fluxo aéreo. Mas a gente acaba usando muito mais de forma consagrada o índice de apneia e hipopneia, que a gente vai, resumidamente, tratar de IAH. Então, depois da polissonografia respiratória neurológica, a gente vai promover para que esse paciente que tem um diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do sono, de uma titulação com a polissonografia de noite inteira no laboratório com supervisão, ou de uma polissonografia com alto CPAP, com autotitulação. E os objetivos dessa poligrafia com titulação seriam identificar a pressão que é tolerável pelo paciente e a pressão terapêutica, capaz de reduzir os eventos obstrutivos, reduzir a fragmentação do sono e resolver a dessaturação durante o sono. Essa é a intenção da titulação do CPAP. Então, por isso, é recomendado numa nova noite, esse paciente ser submetido a novo exame diagnóstico, que a gente já vai, nessa segunda noite, programar a terapêutica desse paciente. Então, é muito importante que a gente, a partir daqui, nós, profissionais de saúde, reconheçamos a importância do tratamento com CPAP, faça a psicoeducação, faça a orientação para que esse paciente já reconheça o que ele vai experimentar naquela noite, porque o aparelho de CPAP utilizado na titulação, e aí o alto CPAP, por exemplo, ou mesmo a titulação manual, feita durante esse segundo momento de poligrafia, vai receber, esses pacientes vão ser orientados a que eles receberão um fluxo de ar, que pode ser via nasal ou via oronasal, que vai gerar uma manutenção da potência vital, da pressão positiva nessas vias aéreas, e essas vias aéreas vão se manter abertas a ponto de não permitir o colapso que gera o ronco e que gera as obstruções repetidas de via aérea que esse paciente apresenta na poligrafia inicial. Então, reconhecendo a importância e orientando o paciente, esse paciente já vai ter a seguir, com esse laudo da titulação de CPAP, eu trouxe exemplos no final da aula, a gente vai entender que a pressão positiva
ela, de acordo com os estudos, que não são de agora, são estudos já feitos há mais de 20 anos, mas principalmente alguns estudos mais marcantes, né, que trouxeram para a gente informações mais relevantes, como esse estudo do Kushida, em que o CPAP é efetivo na apneia obstrutiva do sono grave e moderada, e isso é uma orientação padrão. Que ele é indicado em pacientes com sonolência diurna excessiva decorrente da apneia obstrutiva, independente da gravidade, também é uma indicação padrão, e era o que a gente trabalhava de forma bastante sistemática até as últimas questões que a gente tem discutido e eu trouxe para, né, que a gente possa discutir aqui. O CPAP ele é recomendado para apneia obstrutiva leve, resistência das vias aéreas e para o ronco primário também, mas de uma forma como recomendação opcional. E ele pode ser usado para tratar hipertensão arterial e outras comorbidades cardiovasculares causadas ou agravadas pela apneia obstrutiva, também sendo uma recomendação opcional. E esse estudo foi indiscutivelmente o primeiro estudo, publicado lá em 2007, que mostrou a relação entre as horas de uso do CPAP e o quanto que isso, de certa forma, implicava com os níveis normais, né, de sonolência e também de funcionamento diário. Então, nesse estudo, foi indiscutivelmente o que a gente mais, de certa forma, significativa percebeu que a melhora subjetiva da sonolência, pela escala de sonolência de Epworth, também já validada no Brasil, a partir de 4 horas de uso do CPAP, geralmente acontecia. A melhora objetiva da sonolência, através do teste de múltiplas latências para o sono, que é um exame que é um contínuo, geralmente, de uma poligrafia de noite, né? Então, a gente dá 5 oportunidades para o paciente dormir e a gente observa se existe uma sonolência muito forte, em que ele consegue dormir, né? Pelo menos em 2 ou 3 oportunidades dadas para ele, que vão durar em torno de 20, 30 minutos, a partir de 6 horas de uso de CPAP, essa melhora objetiva pelo teste de múltipla latência já era vista. A melhora no funcionamento diário, a partir de 7 horas e meia de uso. E uma resposta linear foi observada entre o número de horas de uso do CPAP para a sonolência subjetiva e objetiva. Olha que interessante. Mas, para o status funcional, só foi observada a partir do uso diário de 7 horas. Guardem esse número mágico, porque esse número vai voltar nos estudos mais recentes, e é muito importante que a gente foque nesse número para o que a gente deseja, para o que eu trouxe para que a gente discuta aqui. Então, existem múltiplas formas de iniciar o uso do CPAP, né? Reconhecendo a importância, reconhecendo o valor que esse paciente vai ter quando ele consegue resolver o problema desse distúrbio do sono que ele apresenta, é indiscutivelmente mágico muitas vezes, né? A gente costuma dizer que é a capacidade do clínico ganhar um bisturi, porque a gente resolve a vida dele de forma muito prática, de forma muito rápida. Mas nem sempre é assim, porque depende muito da adesão e da aderência. Mas para isso, as formas de iniciar o uso do CPAP vão variar de acordo com as interfaces que a gente pode apresentar, né? Então, será que é uma interface de pillow nasal, como uma almofada nasal? Será que é uma interface um pouco mais grosseira, um pouco maior, mas que também é confortável, como algumas máscaras nasais, que cada vez mais evoluem em tecnologia e conforto? Ou as oronasais, que são aquelas máscaras indicadas para aquelas pessoas que realmente, às vezes, têm uma obstrução nasal mais significativa, não tem tanta queda de língua, né, que acaba dificultando um pouco esse uso, mas são máscaras que a gente sempre orienta para que esse paciente escolha a melhor máscara que ele se sentiu mais confortável na primeira noite e nos dias sequenciais para adaptação, quando a gente faz esse retorno do paciente até a clínica para que ele treine a adaptação. Mas, apesar da gente reconhecer a melhora em vários desfechos, como a gente já discutiu, com o tratamento de pressão positiva, nem tudo são flores. Porque alguns estudos, e esse estudo publicado, né, em novembro de 23, traz pelo menos 4 estudos bastante interessantes, que foram estudos feitos de forma bastante importante, estudos que
tem uma amostragem que é significativa, como o próprio SAVE, publicado em 2016, o Ricardsa, publicado também em 2016, o Isaac, publicado em 2019, e um outro estudo de 2015 do Huang, em que o que era discutido é que talvez os desfechos que eram colocados em muitas situações clínicas não eram, de certa forma, o que a gente esperava como resultado quando aplicávamos a pressão positiva em algumas populações. Então, o que essa meta-análise de ensaios clínicos randomizados trouxe é que a apneia é muito comum em pacientes com doença arterial coronariana e, indiscutivelmente, é um forte preditor de eventos cardiovasculares subsequentes. No entanto, como eu falava, permanece controverso se o tratamento com a pressão positiva pode efetivamente diminuir esse risco. E foi o que esses estudos que eu citei agora e que estão aqui fazendo parte dos 4 estudos incluídos, com um pouco mais de 3.000 participantes, em que a duração média do acompanhamento não foi grande, foi uma duração de 3 a 4,7 anos, em comparação apenas com os cuidados habituais. Então, o que se viu? Que o CPAP ele não foi associado à diminuição do risco de MACEs, né, de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares após o primeiro evento, e os resultados foram consistentes independentemente da adesão ao CPAP. Olha que curioso. Então, teoricamente, o CPAP, mesmo naqueles que usavam mais de 4 horas ou menos de 4 horas, ou seja, tinham uma adesão ruim, ou mesmo uma adesão teoricamente razoável, não se percebeu diferença entre os grupos nos riscos de morte de todas as causas, morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, situação indicativa de revascularização miocárdica e eventos cerebrovasculares. Então, a conclusão é que as evidências existentes não suportavam uma associação entre o tratamento com pressão positiva e a redução do risco de eventos cardiovasculares recorrentes em pacientes já com doença arterial coronariana e comorbidade apneia obstrutiva do sono, independente da adesão. Ao mesmo tempo, ou logo depois daquela publicação anterior, agora em 2023, esse estudo sobre a adesão, né, ao tratamento com a pressão positiva e o risco de eventos recorrentes, né, eventos cardiovasculares recorrentes, o efeito do CPAP na prevenção de doenças cardiovasculares secundárias, como ele colocava inicialmente no estudo, é muito discutido. E esse estudo, ele propõe que o tratamento com CPAP para apneia obstrutiva, ele está associado à redução do risco de eventos adversos cardiovasculares em participantes com apneia obstrutiva e doença cardiovascular já estabelecida. A meta-análise incluiu um pouco mais de 2.000 pacientes randomizados para receber tratamento com aparelho de pressão positiva e quase 50% randomizados para não utilizá-lo. E o desfecho primário desse estudo foi um composto do primeiro evento cardíaco cerebrovascular, né, adverso, né, como o MACE, ou morte por doença cardiovascular, infarto, AVC, indicação para revasc, internação hospitalar por insuficiência cardíaca, angina instável ou internação por ataque isquêmico transitório. E quais foram as conclusões desse artigo, desse estudo, dessa meta-análise? Pacientes com doenças cardiovasculares estabelecidas e apneia obstrutiva que usaram CPAP por mais do que 4 horas por dia tiveram um risco significativamente menor desses eventos adversos, né, cerebrovasculares ou cardiovasculares do que aqueles que usaram CPAP por menos do que 4 horas por dia. Então, uma boa adesão ao CPAP foi associada a um risco reduzido de recorrência cardiovascular, sugerindo então que a adesão ao tratamento é um fator, sim, chave na prevenção cardiovascular secundária em pacientes com apneia obstrutiva. Então, as métricas mais utilizadas para que a gente continue medindo gravidade da apneia obstrutiva, resumidamente, incluem o índice de apneia e hipopneia, a duração e os estágios do sono, a carga hipóxica, né, durante essas noites, a fragmentação do sono, a presença de movimentos periódicos dos membros, sonolência diurna excessiva
e qualidade de vida. Essas são métricas e muitas das vezes qualidade de vida e sonolência entram de forma bastante representativa, inclusive como desfecho. Mas a pergunta que fica nessa altura da discussão é: será que nenhum marcador é perfeito? Será que o índice de apneia e hipopneia consegue predizer para que todos nós tenhamos segurança de que, baseado somente nele, a gente pode realmente indicar ou não indicar tratamento? Será que ele sozinho consegue dar para a gente a certeza de que e buscar somente o IAH é o bastante para classificar esse paciente, inclusive para entender se resolver o índice de apneia, de certa forma, vai melhorar o desfecho indicado naquele determinado estudo? O que essa reflexão faz com que a gente tenha é exatamente o que cada página de laudo que eu faço, eu presencio. Porque é muito difícil, não sei se tem mais gente aqui que também lauda polissonografia e faz laudos de apneia obstrutiva do sono diariamente. O que a gente percebe numa página de poligrafia, né, de polissonografia respiratória e neurológica, é que nessa página, por exemplo, em que a gente tem 30 segundos de exame, a gente tem uma apneia que entra com 49 segundos, uma apneia obstrutiva, em que esse paciente está sem respirar, em apneia, que dura mais de 10 segundos. E aí, no final dessa apneia, ele tem um despertar breve, um micro despertar no eletroencefalograma. Esse micro despertar faz com que ele volte a roncar novamente em roxo, porque se ele não voltar a roncar e não voltar a respirar, o que fez esse despertar e toda essa cascata, ele não vai ter possibilidade de recuperar a saturação que já vinha caindo de 90 para 83, para 76, para 71 e para 67 de oximetria periférica. E também uma frequência cardíaca que estava em 69, 67 durante a apneia, mas que explode em 92 quando esse paciente desperta. Porque, na verdade, o que acontece com esses pacientes é uma atividade parasimpática ainda maior durante o evento da apneia, com redução da frequência, redução de débito e um swing de pressão intratorácica, uma variabilidade de pressão intratorácica e volume pulmonar, que vão gerar toda uma cascata inflamatória que a gente vai reconhecer nesse paciente, entremeados por um ronco que, junto de uma atividade simpática, uma injeção adrenérgica, como se fosse exatamente isso, um aumento da frequência cardíaca, com aumento de débito cardíaco e um aumento da resistência vascular periférica. E imaginem isso acontecendo a noite inteira. Não só o que vai acontecer com relação às modificações agudas da pressão arterial, mas também a própria hipoxemia transitória recorrente, com a hipercapnia, com os microdespertares e com esse delta de volume de pulmão barra swing de pressão intratorácica. E, claro, modificações crônicas da pressão arterial e de todo o sistema nervoso autônomo, com um processo inflamatório baseado, sim, nessa inflamação, que vai gerar uma meta-inflamação nesse indivíduo, a médio e longo prazo, claro, com disfunção endotelial, redução da produção de óxido nítrico, um hiperaldosteronismo, com redução da sensibilidade barorreflexa, aumento da atividade simpática, também com incremento para o estresse oxidativo, que tudo faz parte da apneia obstrutiva do sono. Então, entender o que realmente importa e o que a gente consegue, de certa forma, perceber nesses pacientes quando conversamos com eles, como eu escrevi no Super Sono, né, que é um livro muito mais destinado mesmo às pessoas que querem entender um pouco de sono, não especificamente o público de profissionais de saúde, mas também, claro, direcionado para isso, porque é uma linguagem de orientação e que o paciente pode ter acesso, é que nesse processo o fornecimento de oxigênio ao cérebro é interrompido várias centenas de vezes durante a noite. E isso faz com que as pessoas acordem. Os ciclos do sono são frequentemente interrompidos, e é claro que o sono não é reparador. E as consequências cardiovasculares relacionadas à apneia obstrutiva são determinadas por vários efeitos sistêmicos, como a hipóxia intermitente, como a hiperatividade simpática com um hipertônus parasimpático durante os eventos de apneia e hipopneia, alteração da pressão,
da frequência cardíaca, da resistência vascular e oscilações da pressão intratorácica, que não são refletidas apenas pelo índice de apneia. Ou seja, é muito mais do que o IAH. Mas o que a gente tem até hoje, no último consenso brasileiro de distúrbios respiratórios do sono da nossa sociedade de pneumologia, é que os resultados, né, e atualmente o que a gente tem é que o tratamento com CPAP ele vai ser recomendado para aquelas pessoas que têm um índice de apneia e hipopneia maior ou igual a 15 eventos por hora, e para aqueles pacientes com índice de apneia de 5 a 14, né, então apneia leve, e com sintomas de sonolência diurna excessiva, cognição prejudicada, distúrbios do humor, insônia, configurando a comisa, né, a insônia comórbida à apneia obstrutiva do sono, ou condições coexistentes, comorbidades mais graves, ou mesmo hipertensão arterial, hipertensão resistente, doença cardíaca isquêmica ou história de AVC. E a adesão adequada, pelo nosso consenso, seria o uso de CPAP por mais de 4 horas por noite, por mais de 70% das noites, o que acaba possuindo uma relação dose-resposta entre o uso de CPAP e diversos desfechos clínicos, que eu já apresentei para vocês. O maior benefício para aqueles que usam CPAP por um maior número de horas por noite. Essa informação é valiosa e faz com que a gente realmente reflita sobre esse número que talvez não seja um número mágico para que a gente oriente esse uso mínimo por noite. Em um relatório com mais de 2 milhões de pacientes que iniciaram a terapia com pressão positiva entre 2014 e 2017, 65 a 80% dos pacientes mantinham o uso depois de 4 anos. Ou seja, a adesão não é de 100%. Nesse estudo especificamente, a gente até vê um número bastante razoável de pacientes que mantiveram aderidos à pressão positiva. Então, o que ainda no consenso a gente discutia é o quanto que a adesão ela se correlaciona significativamente com a gravidade da apneia obstrutiva através do índice de apneia, que é o que a gente tem para hoje, e da escala de sonolência excessiva. Bom, e quais são os principais efeitos benéficos? Os principais efeitos benéficos para o uso do CPAP em termos de desfecho favorável, melhora da função cognitiva, melhora da qualidade de vida, melhora da pressão, né, redução da pressão arterial, melhora da noctúria, redução do risco de infarto e acidentes vasculares cerebrais, redução de sonolência, melhora da vitalidade, redução de fadiga, redução de acidentes, redução da resistência insulínica e melhora, muitas vezes, dos sintomas de depressão. Aí, esse estudo trouxe também uma reflexão bastante importante que eu coloquei aqui para que a gente consiga entender que existe vida além do IAH. Talvez todos esses estudos que mostravam uma negativa com relação à aplicação do CPAP para os desfechos possa, de certa forma, é, que eles sejam reconsiderados para que a gente faça, além do índice de apneia, porque existe vida além do IAH, a consideração da carga hipóxica, da carga ventilatória e da carga de despertares. O que seria isso? A carga hipóxica, né, vários estudos mostraram que a carga hipóxica ela pode prever mortalidade cardiovascular e geral, insuficiência cardíaca incidente em várias coortes observacionais e doenças cardiovasculares em uma coorte clínica de paciente com apneia. A carga ventilatória, embora indivíduos possam ter quantidades semelhantes de obstrução da via aérea, eles podem exibir diferentes cargas hipóxicas, mas existe uma relação. Para a gente ter uma noção, 78% da carga hipóxica é explicada pela carga ventilatória. E a carga de despertar, que é um outro indicador de gravidade, é uma medida cumulativa da duração dos despertares que esses pacientes têm pelo tempo de sono, né, que eles estão ali dormindo, e quanto que eles têm de microdespertar. Também mostrando uma associação à mortalidade relacionada a doenças cardiovasculares e à mortalidade geral. Esse estudo, especificamente, trabalhou com duas coortes bastante grandes e interessantes, e o que ele traz é que existe uma heterogeneidade das manifestações e de estressores fisiológicos associados à apneia obstrutiva. Então, isso sugere que o índice de apneia, ele realmente, como já falado, pode não caracterizar adequadamente essa complexidade, essa heterogeneidade.
a gente precisa de alternativa ao índice de apneia, para que a gente melhore, inclusive, a estratificação de risco dos pacientes com apneia obstrutiva em relação aos desfechos cardiovasculares. E essas métricas, elas buscam capturar diferentes aspectos da fisiopatologia da apneia obstrutiva, fornecendo uma representação mais holística da doença e dos seus riscos. E esse estudo, que também é um estudo publicado em 2019, em que é um estudo que é imperdível. Se vocês tiverem que ler algum estudo desses todos que eu coloquei aqui, esse estudo, esse artigo de revisão, ele é extremamente importante porque é uma revisão sistemática, com meta-análises e todo a metodologia GRADE, em que a gente faz uma comparação do uso da pressão positiva com nenhum tratamento e diferentes modalidades de pressão positiva. Então, nele existe a comparação entre a pressão positiva contínua na via aérea, a pressão positiva autoajustável e o bilível, a pressão em 2 níveis, com BIPAP, para tratar a apneia obstrutiva. Ele também compara estratégia laboratorial versus estratégia ambulatorial para início da pressão positiva. Então, eu tenho que titular esse paciente no laboratório ou eu posso titular esse paciente em casa, por exemplo. Intervenções educacionais, comportamentais, telemonitoramento, umidificação e diferentes máscaras, interfaces de máscara, né? E o perfil de alívio de pressão expiratória no CPAP para tratar a apneia obstrutiva do sono foram comparados. Então, esse artigo ele traz resposta para muitas de nossas dúvidas que tínhamos antes e como ele utiliza esse processo de avaliação, desenvolvimento e classificação das recomendações, a gente acaba utilizando ele para que existam mais evidências, para que a gente faça as recomendações adequadas. Então, foram 184 estudos, depois de 330 estudos inicialmente avaliados. E então, o que que se comparou e quais são os resultados? De forma muito resumida, porque é um artigo que, como eu falei, vale muito a pena ser lido, tem todas as perguntas, pico, e todas as respostas numa tabela bem resumida, que eu não coloquei pelo tempo, mas de forma resumida eu trouxe nesse slide. Que seriam, os dados demonstraram que a pressão positiva, em comparação com nenhum tratamento, resulta numa redução clinicamente significativa da gravidade da doença, da sonolência diurna, da pressão arterial, da diminuição de acidentes automobilísticos e melhoria na qualidade de vida, relacionada ao sono em adultos com apneia obstrutiva. A titulação de CPAP em casa foi equivalente quando comparado à titulação realizada no laboratório. O uso de pressão autoajustável do alto CPAP, por exemplo, ou do BIPAP, não tem diferença significativa no resultado em comparação com o CPAP. Nos resultados clínicos de aderência, de adesão, não existe maior benefício do uso do alto PAP, por exemplo, e nem do BIPAP nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, tá? Exceto o bilível mais indicado nos pacientes que têm comorbidade de DPOC e apneia obstrutiva. Mas mesmo assim, a maioria dos meus pacientes com DPOC e apneia obstrutiva usam muito bem o CPAP com pressão positiva, né, contínua. A adesão ao CPAP melhora com o uso de intervenções educativas, comportamentais, resolução de problemas e telemonitoramento. Ou seja, hoje é inadmissível fazermos adesão ao CPAP sem entender todo esse processo. As máscaras nasais são superiores em comparação com as oronasais. Então, a gente sim deve privilegiar as máscaras com interface nasal, mas a gente vai ter pacientes que vão preferir as máscaras oronasais. E a umidificação aquecida, em comparação com nenhuma umidificação, reduz alguns efeitos colaterais contínuos relacionados à terapia PAP. E acaba sendo interessante. De novo, o convite fica para que vocês não deixem de ler esse artigo. E um outro artigo que eu trouxe, meio que resume um pouco do que a gente discutiu até agora, que é sobre uma frase que eu achei muito importante e por isso trouxe, destaquei, é que como que um transtorno heterogêneo, como a apneia obstrutiva,
uma classificação de apneia obstrutiva do sono em subgrupos fenotípicos com base nos sintomas do paciente, nas características da polissonografia e nas comorbidades que ele apresenta, é muito necessária. O que, de certa forma, o que o artigo sugere é que permitiria atingir resultados mais eficazes no plano diagnóstico e terapêutico, e também, talvez, termos desfechos mais favoráveis. Portanto, desenvolver novas métricas que poderiam identificar subtipos fisiológicos e relacionados aos sintomas da apneia obstrutiva, em vez de confiar apenas no IAH, é recomendado. Foi o que esse estudo, também do ano passado, sugeria. E claro que já vem uma tentativa de certa forma, personalizar um pouco mais, baseado na medicina baseada em evidência, e fazendo o que a gente já está fazendo com a asma, com a DPOC, nessa questão de importância de fenotipar os nossos pacientes. E a tentativa de fenotipar os pacientes com apneia obstrutiva do sono acontece na classificação de Baveno. O sistema de classificação de Baveno é provavelmente superior à classificação tradicional da apneia obstrutiva, baseada exclusivamente no índice de apneia, pois ele combina sintomas clínicos e parâmetros de prognóstico e comorbidades. A gente vai ver exatamente a tabela Baveno. Usando o sistema para decisões terapêuticas, a gente pode evitar tratamento desnecessário em paciente com apneia, por exemplo, obstrutiva moderada grave, mas que não tem sintoma e não tem comorbidade, e tratamento omisso em pessoas com apneia obstrutiva muito sintomáticas ou com comorbidades significativas, mas com índice de apneia baixo. Entende? Se eu levar em consideração só o índice de apneia e hipopneia, pode ser que eu desconsidere esses pacientes, eu seja omisso no tratamento deles. No subgrupo com um índice de apneia baixo, menor do que 15 por hora, o CPAP ele foi prescrito em menos de 30% dos pacientes, embora mais de 70% apresentassem sintomas graves e comorbidades. Olha como que isso é importante. Em contraste, quase todos os pacientes com índice de apneia maior que 30 receberam CPAP, embora, olha isso, um quinto não apresentasse nenhum sintoma e nem comorbidade. Então, a classificação de Baveno, ela vem refletindo nesse paciente, né, com o aspecto da medicina centrada no paciente, em que existe impacto no órgão final, existe comorbidade, ela está bem controlada? Ela está detectada ou ela não é detectada? Ou ela é mal controlada? Ou seja, o que existe com relação à vida desse indivíduo, associado também às questões sintomáticas dele? E se ele é um paciente que tem uma sonolência de épio estabelecida, né, com uma hipersonia diária, diurna, ou ele tem insônia, ou essa pessoa não tem insônia, ou não tem sonolência diurna. A gente vai classificar em A, B, C, D. O A, ele tem sintoma leve e não tem praticamente comorbidades. O B, sintomas graves e menos comorbidades. O C, ele tem sintomas leves, mas ele tem comorbidades graves. E o D, em que ele junta sintomas graves e comorbidades graves. Qual é a dúvida? Será que eu vou tratar todo paciente com índice de apneia maior se ele não tem sintoma e se ele não tem comorbidade? É uma reflexão que a gente precisa fazer. É uma reflexão que eu convido todos a fazerem, porque a gente tem discutido muito isso e a gente ainda, infelizmente, não tem o oceano azul. A gente ainda não tem certeza de como devemos seguir. O que eu entendo, e fazendo uma medicina mais personalizada cada vez mais, a gente precisa realmente integrar e entender o quanto de expectativa que o paciente cria nisso, do quanto que ele tem impacto na sua vida, do quanto que ele está disposto a, inclusive, aderir, para que a gente realmente promova tratamento, para que a gente promova um tratamento que não é barato, um tratamento que, de certa forma, sim, é um aparelho que vai ter que ser acrescentado à sua rotina de vida e que é mágico, que é maravilhoso. É como o papel do cirurgião e o seu bisturi numa sala cirúrgica que no dia seguinte ele sai curado. Né? E não curado, claro, mas ele sai renovado, né? Aqui a gente percebe isso. Mas a gente não pode esquecer da adesão e do modelo de três fatores, que embasa muito isso, né? Dessa relação médico-paciente, em que a gente precisa sempre reforçar
é esse modelo de três fatores em que a gente vai ter a motivação, a gente vai ter exatamente a informação, né, antes de qualquer coisa óbvio, associado a motivá-lo, a fazer com que ele se entregue ao tratamento e entenda o quanto é importante nessa motivação, que a gente pode sim estimulá-lo, para que ele tenha um plano e ele tenha estratégias. Então, esse modelo de informação, motivação e estratégia é fundamental para que a gente consiga fazer com que esse paciente tenha adesão ao CPAP. Porque a adesão é um problema. Esse estudo, por exemplo, mostra que a adesão, depois de um ano, por exemplo, aqui nesse estudo de 4 milhões de pessoas e mais ou menos 32 mil brasileiros, que beirava ali 83% mantinham-se em terapia depois de um ano. E olha que interessante, esses dados são dados brasileiros em azul escuro, mexicanos e americanos, em que a taxa de aderência dos usuários de CPAP pode ser aumentada dependendo de como a gente aborda esse paciente. E aqui a gente trazendo, por exemplo, uma estratégia do Maier, em que o paciente acompanha a sua evolução, em que o paciente consegue entender como é que ele está avançando, como que ele está ganhando, o que ele está... além de ganhar, ele está deixando né, de perder, porque ele diminui o seu risco cardiovascular, ele sim vai ter uma vida com mais significado. Então, talvez um acompanhamento um pouco mais de perto, talvez com um sistema como o AirView da empresa, né, que hoje é a empresa mais importante que acaba viabilizando os aparelhos de pressão positiva no Brasil e no mundo, e o AirView, que é esse sistema que faz a vigilância, eu vou mostrar para vocês como funciona, e o Maier, que é um aplicativo de celular, pode sim melhorar a aderência. Como, por exemplo, nesse estudo, publicado em 2020, mostrando um acompanhamento de 10 anos, em que 50% dos pacientes abandonavam a terapia no primeiro ano de uso, né? Então, o dropout era muito alto e em 5 anos isso ainda crescia 31%, ou seja, é um estudo que mostra uma adesão e uma aderência que realmente preocupa. E é claro que esses momentos de adesão e essa chance de adesão, como nesse outro estudo publicado em 2021, tem relação sim com a clínica do paciente, porque a taxa de abandono, como mostrada aqui nesse estudo, numa experiência de único centro, era que ela tinha uma relação maior, ou seja, eles abandonavam mais naqueles pacientes que não tinham apneia grave. Ou seja, o apneico grave, provavelmente mais sintomático, isso não é uma lógica real, se a gente basear só no IAH, acaba provavelmente sendo pacientes mais sintomáticos. E é claro que a gente precisa otimizar acompanhamento, como eu já falei. É muito importante que a gente tenha, sim, dados da terapia em nuvem, em que a gente possa, abordando através do AirView, que é esse sistema que eu acesso aqui no meu computador, junto do paciente, ou mesmo ele em casa, eu consigo saber como é que ele está dormindo, e eu vou mostrar um exemplo disso, para que a gente consiga fazer mudança nos parâmetros, nos dados da terapia. Então, a interação do médico, do fisioterapeuta, inclusive do cuidado em casa, pode sim aumentar o engajamento do paciente. E não precisa de Wi-Fi, não precisa de Bluetooth e nem de nada, de esforço do paciente. A gente faz isso por aqui, no consultório. E é claro que a gente precisa, além da assessoria e de todo esse cuidado sistemático e contínuo, de dar importância mesmo também à troca periódica dos acessórios, porque uma máscara desgastada aumenta a possibilidade de fuga, e um headgear mais esgarçado também aumenta a necessidade de ajustar, e aí essa necessidade de ajuste pode apertar mais e diminuir a adesão. A duração de uma almofada nasal, por exemplo, com a frequência do uso, né, e o tipo de pele desse paciente, pode também deixar essa almofada mais dura, e isso dificultar a adesão. E até mesmo a periodicidade da troca da máscara especificamente, porque o aparelho muitas vezes a gente não precisa trocar, o aparelho funciona perfeitamente muito tempo. Mas a troca da máscara, por exemplo, ela pode ser um pouco mais periódica, né? Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 3 anos. Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque utilizar uma máscara em boas condições vai ajudar a tornar a terapia mais agradável e efetiva. Então,
né, apresentando para vocês o aplicativo Maer, que é o aplicativo que hoje todos os nossos pacientes usam, né? A maioria deles usa o aplicativo, eles já fazem todo esse controle, eles se percebem vigilantes nessa possibilidade de ajuste, porque ele mostra a pontuação do último dia, o histórico dele, quantas horas ele está dormindo, qual é o índice de apneia que ele tem tido, mostra se teve vazamento, mostra quantas horas de sono que ele está tendo e a pontuação por noite. Tem várias interessantes. E mais do que isso, premia quem está usando bem. Ele dá medalha de ouro, dá medalha de prata. Então, ele vai presenteando o paciente. Porque o mais importante, gente, é indicar corretamente e acompanhar. Como essa paciente? Essa paciente foi orientada para o nosso serviço através de um colega cardiologista. Ela não tinha sonolência excessiva diurna, com Epworth de 3, mas ela reclamava de desânimo, cansaço, fadiga constantes. Ela se sentia muito irritada, principalmente nos últimos meses né, antes da consulta. Ela também tinha déficit de memória e dizia que ela não conseguia mais ler, porque ela antes fazia leitura muito frequente de vários livros, ela sempre leu muito, e de um tempo para cá ela começou a ter dificuldade na leitura. Ela é hipertensa, em uso de 3 medicações. Ela tem uma Lampate classe 2, um peso de 70, uma altura de 1,5, com IMC de 20, quase 29. Bom, e o que a gente viu nesse exame? Nesse exame, a gente entendeu que o pescoço, né, só assim, o pescoço nas mulheres acima de 38 centímetros é uma marca de valor preditivo positivo muito interessante. Indiscutivelmente, é o dado clínico de maior relevância com valor preditivo positivo para risco de apneia obstrutiva do sono. Então, por isso que a gente sempre traz essa informação no laudo da poligrafia. E ela teve 5 horas de sono, ela demorou 17 minutos para dormir, que está dentro do normal, ela teve um REM precoce, ela tem um aumento de sono 1, um sono 2 do não REM dentro do normal, um sono 3 também dentro do normal e um sono REM também bem distribuído. Mas, olha só, ela tem 33 despertares por hora, com 34 apneias por hora, e um conjunto de 50 hipopneias e 123 apneias, sendo uma apneia que durou 71 segundos de uma apneia obstrutiva. Isso fez com que a saturação mínima dela chegasse a 70% durante o registro e uma saturação média que se mantivesse em 92%. Durante toda a sua noite, ela teve praticamente 40 minutos de dessaturação de oxigênio, considerando a dessaturação aqui 70%. Então, o índice de apneia é de 34, considerando uma apneia grave pela classificação do IAH. E, claro, uma dessaturação grave, considerando 70% de saturação mínima, o que fez com que a gente, por conta de ter algumas pausas sinusais durante a noite no registro do eletrocardiograma, a gente sugeriu o Holter e a gente também sugeriu a titulação do CPAP. Ela fez a titulação e na noite do dia 31 de maio, ela trouxe, né, e ela mostrou esse resultado logo depois para a gente, e a gente ficou muito feliz, porque ela saiu de 34 apneias por hora para 2,4 eventos hora. A frequência cardíaca máxima era de 118, ela foi para 73 em uma noite de CPAP, e a oximetria mínima dela foi 95% com a pressão positiva, usando praticamente 7 horas, o alto 7 por uma noite. A pressão mediana do alto CPAP foi 10,9. A gente optou por fazer uma poligrafia com titulação aqui, monitorada. E a pressão máxima foi de 13,3 e o percentil 95 de 12,6. Bom, essa foi depois de alguns meses, no dia 22 de novembro de 23, o primeiro relatório baseado nas estatísticas do RESCAN. Então, inicialmente, a gente fazia a análise do RESCAN. Agora, a gente já tem todo o aparato do ER, então a gente consegue melhorar esses parâmetros. Então, mais naquele momento, até de julho de 23 até novembro de 23, ela tinha um índice de apneia aqui de 1,9 por hora, um IAH, isso nesses meses todos, nesses praticamente 4 meses. Então, eu fiz um laudo lá no dia 22 de novembro para entregar para o cardiologista dela, em que ela realizou o exame de poligrafia, com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono grave, a oxigenação mínima de 70. Na titulação, ela já teve um ajuste muito interessante
E, em uso regular do aparelho de CPAP desde 6/7/23, ela vinha demonstrando o controle efetivo da síndrome respiratória do sono, com uma média de 1,9 hora, uma mediana de uso diário de 7 horas e 14 minutos. De novo, hora mágica. Recomendo, então, a manutenção do uso durante todo o período de sono e eu sugeri a reavaliação da terapia com CPAP a cada 6 meses e a troca do filtro. Esse é o relatório de adesão do tratamento. É muito interessante porque são 311 dias, ela tem apenas 1% de não uso, 99% de uso. A gente consegue ver todo o perfil de utilização. Ela usa em torno de 7,2, 7 horas e 12 minutos em média, o que é um tempo ótimo de uso. Ela tem alguns períodos de fuga e a gente já combinou para que ela realmente ligue e desligue só já adaptada à máscara, para que a gente não tenha uma fuga errada ou inadequada. Ela tem uma pressão mediana, né? Uma pressão ali que é muito obedecendo ali o que está estabelecido na terapêutica mesmo de pressão positiva, que ficou em mediana de 8,7, um percentil 95 de quase 11 e uma pressão máxima de 12. E o índice de apneia dela é lindo, porque ela tem um IAH de 2,2 por hora em todos esses 313 dias. E é claro que eu não podia deixar de trazer esse estudo que foi publicado em junho de 23, em que é um estudo muito interessante, porque é, é um N muito considerável, são mais de 180 mil adultos com apneia obstrutiva do sono, que foram acompanhados de junho de 2014 até abril de 18, um ano antes do teste de sono e 2 anos depois, e eles foram avaliados com relação ao uso do sistema de saúde local. Então, esses pacientes foram excluídos, né, se tinham gestação, diálise ou doença renal terminal, e a apneia obstrutiva do sono foi tratada com várias modalidades terapêuticas de pressão positiva, CPAP, APAP e BIPAP. Então, o objetivo foi investigar a relação dose-resposta entre o uso da pressão positiva e a utilização de recursos de saúde, como eu falei, e determinar o uso mínimo do dispositivo necessário para ter benefício. Os métodos foi esse conjunto que eu já disse, né, adultos com novo diagnóstico de apneia obstrutiva. E o que foi interessante? Houve uma redução significativa de hospitalizações e de atendimentos de emergência em todos os momentos com uso de pressão positiva. Cada hora adicional de uso por noite de pressão positiva diminuía hospitalizações e visitas ao pronto-socorro a 10% e em 5 a 7%, respectivamente. Então, as conclusões desse estudo foi que esses dados fornecem evidências convincentes de uma relação dose-resposta entre o uso de pressão positiva e utilização de cuidados de saúde, mesmo quando o uso foi tão baixo quanto 1 ou 2 horas por noite. É claro que a gente precisa discutir muito isso. A gente viu nessa população que existe um número aí bastante razoável que usa de 5 a 7 horas por noite. É claro que em 3 meses eles estão usando mais do que depois de 2 anos, né? Que cai um pouquinho ali a manutenção do uso, mas nada é igual quando eles começam a usar. Então é muito importante a gente observar esses dois gráficos de forma muito interessante, como eu falei para vocês, que parece que 7 é um número mágico de horas que a gente tem que passar a recomendar. É claro que isso é uma sugestão, é o que esse estudo sugere, e talvez a gente tenha muito mais estudos aqui para frente sugerindo, mas a gente realmente viu que a chance de procurar a emergência nessas pessoas que dormiam né, e usavam o CPAP em torno de 6 a 7 horas e meia de CPAP por noite, e aquelas pessoas que tinham hospitalização por qualquer causa, também ali entre 6 e 7 horas por noite de uso de CPAP, acaba sendo quase como um número mágico. Então, eu fico numa provocação para terminar a aula, exatamente desse convite que eu queria fazer para vocês. Que talvez a gente precisa realmente, a cada vez mais, fazer com que o nosso consultório deixe de ser uma oficina, para que a gente só conserte e libere para o jogo, mas talvez transformar o nosso consultório, a nossa prática clínica, numa escola, em que eles vão começar a perceber a importância de tudo, vão participar muito mais ativamente do processo, vão fazer com que a gente tenha realmente uma motivação muito mais importante e genuína para que eles consigam fazer a adesão que vai fazer tanta diferença
para esses pacientes na vida deles, como a gente acabou de ver depois de todos esses estudos e essas reflexões que a gente fez nesse tempo aqui de conversa. Eu acho que é isso. Beth, Estão me ouvindo ou não? Agora tô. Tá me agora ouvindo? estamos te ouvindo. Ah, tá. Vamos abrir para as perguntas, né? Vamos lá. Posso eu começar então, já que está todo mundo tímido ainda? Vamos Pode lá, Ju. começar, Vitor. Muito bem. Cleison, olha só, cara, antes de tudo, assim, cara, é um prazer ouvir a tua aula, assim, de forma muito, muito tranquila, assim, é muito gostoso ouvir você falando de apneia do sono, cara. Assim, a gente vê que é um negócio que tu gosta de fazer, tá? Então, primeira coisa, parabéns. A segunda é o seguinte, na verdade, são duas perguntas. A primeira, você falou um pouquinho sobre diagnóstico, eu queria que você pudesse ajudar a gente a esclarecer, assim, é, a polissonografia domiciliar e a polissonografia de laboratório, elas conseguem ser intercambiáveis, a gente consegue fazer diagnóstico legal com polissonografia da família domiciliar, a primeira, e a segunda é tudo que você mostrou está relacionado ao CPAP, basicamente, né? Tem alguma coisa é, algum estudo sobre tratamento sem o CPAP, por exemplo. A gente hoje vê muita gente fazendo tratamento cirúrgico para a apneia obstrutiva do sono, né? É, o não uso da pressão positiva, só a melhora ali do índice de apneia e hipopneia, tudo isso, tem alguma coisa que compare o efeito da cirurgia sem a pressão positiva no desfecho cardiovascular, principalmente? Assim, ó, o motivo da aula foi CPAP, então por isso que eu acabei não falando nada de procedimento cirúrgico. Eu até trouxe um artigo, mas a aula ficou muito grande. Eu falei, não, não vou ter como comentar sobre procedimentos cirúrgicos. Mas a gente sabe que muitos procedimentos cirúrgicos para apneia obstrutiva são, inclusive, às vezes, não muitos, mas pontualmente muito bem indicados, podem ser curativos. A gente está falando de cirurgias de avanço maxilomandibular, cirurgias ortognáticas, cirurgias maiores, que de certa forma vão refazer via aérea, vão melhorar a patência dessa via aérea. E então, a gente tem uma promoção de saúde que pode, inclusive, não depender de uma prótese, né? De um aparelho, por exemplo. Então, existem estudos, sim, mostrando resultados e desfechos diferentes com aparelhos intraorais, utilizados principalmente na apneia do sono leve, né? A apneia obstrutiva do sono leve, no máximo, inicialmente moderada. Existem desfechos comparativos também para vários procedimentos cirúrgicos, desde cirurgias nasais corretivas, né, para desvio de septo ou polipose nasal, doenças obstrutivas de via aérea superior, também com desfechos. Mas é claro que quando a gente fala de desfecho, a gente sempre fica olhando para o CPAP, porque o Estou CPAP aqui é comandando a sim, aula, tá? o procedimento terapêutico mais Aqui é eficaz, importante. né? É o gold standard, né? É o que existe de terapêutica comparável quando eu preciso fazer uma análise comparativa de um método gold standard, que é o uso da pressão positiva, né? Então, acho que isso é bem significativo. Mas, como eu falei, existem sim vários estudos mostrando e comparando análise de desfecho, qualidade de vida, melhora de sonolência e algumas questões cardiovasculares também nesses grupos, tá? Então, essa eu acho que é uma reflexão interessante. Então, o CPAP não é e não deve ser a única forma terapêutica de se abordar uma apneia obstrutiva do sono. Mas, indiscutivelmente, ela ainda e talvez seja, por muito tempo, a formatação ideal de tratamento. Com relação a outra pergunta sobre a apneia obstrutiva e seu diagnóstico, o que eu acho que é interessante é assim, a gente precisa entender que eu consigo fazer diagnóstico de probabilidade de apneia obstrutiva do sono com métodos mais simplificados, mas eu não consigo fechar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, principalmente nos pacientes que tenham doenças neurológicas maiores,
que tenham doenças cardíacas ou mesmo outras doenças crônicas mais graves, por conta de que os métodos mais simples, e a gente está falando especificamente do tipo 3 da poligrafia, que é aquele que a gente também faz em casa, mas que não vai ter nenhum parâmetro neurológico, né? E aí, só para poder resumir, assim, a gente tem o parâmetro da poligrafia tipo 1, que é essa poligrafia que eu trouxe. A gente tem o parâmetro da polissonografia do tipo 2, que é essa poligrafia feita em casa, né? Então, a gente pega esses dados, esses parâmetros, e a gente monta o laboratório do sono in-house. A gente tem a tipo 3, que é o método em que eu tenho fluxo oronasal para medição de apneia, né, e hipopneia. Eu tenho cinta torácica e abdominal e oximetria digital periférica. Essa é uma modalidade terapêutica do tipo 3, de modalidade diagnóstica do tipo 3, que é a poligrafia mais resumida, que essa eu posso fazer em casa, inclusive sem supervisão do técnico, porque o paciente se monta, né? A gente orienta ele aqui e ele monta o exame em casa. O que a gente tem visto crescendo é a tipo 4, em que, na verdade, só se faz uma análise de oximetria. E oximetria não é capaz de fazer diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, porque a oximetria variável, como a hipóxia intermitente, por exemplo, ela está presente em outras doenças também, né? Então, outras doenças, inclusive, ficam com oximetria o tempo inteiro baixa durante a noite, principalmente durante o sono REM, em que a gente tem a atonia. Então, assim, esses são os métodos diagnósticos. Eu trouxe os métodos de referência, principalmente a poligrafia tipo 1, porque é o que eu acabo usando, né, praticamente em 100% dos casos que eu faço diagnóstico. E os estudos também. Ah, mas tem muito estudo surgindo usando poligrafias mais simples? Sim, tem muitos estudos surgindo, principalmente utilizando poligrafia tipo 3. Mas aí, assim, eu acho que é sentar na plateia e ficar assistindo para ver o que vai acontecer, né, nesses próximos anos, porque tem muita coisa boa e ruim vindo por aí. Não sei se eu respondi Obrigado, meu tudo. amigo. Totalmente esclarecido. Obrigadão. Ô, Gleison, Ui, é, a gente tem feito a poligrafia tipo 3, né? Eu comecei a fazer porque eu tenho estudo populacional lá na Lapa, e fazia a polissonografia de noite inteira nos pacientes de alto risco, mas isso era uma questão logística muito complicada para os pacientes, não era nem para a gente, mas para os pacientes era bem complicada. Comecei a fazer lá e agora também comprei três polígrafos para o ProHeart, né? Então a gente tá começando, na verdade. Lá na Lapa não, já estou fazendo há algum tempo, mas agora no ProHeart a gente está começando. É, assim, é claro que eu já li, já estudei sobre isso, mas explica aqui para porque todo mundo que está aqui está participando disso, né? ah, legal. É, que resultados a gente teria da poligrafia tipo 3 que necessitaria, quer dizer, os nossos doentes, a gente não faz em doentes que têm problema neurológico, nem em pneumopata grave, tá? Basicamente, população geral, a população da Lapa são adultos jovens de 20 a 50 anos, não mais do que isso, e do ProHeart são pessoas mais velhas e com hipertensão resistente. Em que situações a gente não deve confiar na do tipo 3 e em função do resultado, fazer a polissonografia de noite inteira? Legal, muito boa pergunta. Assim, ó, o que a gente está vendo cada vez mais é que a poligrafia do tipo 3 ela vai sim ocupar lugar, como ela já ocupa, de certa forma, né? Eu tenho um laboratório do sono aqui, né, dentro da clínica, então eu uso pouco a poligrafia tipo 3. Eu acabo usando mais para os pacientes que não querem dormir aqui. Mas a poligrafia tipo 3 ela me dá informações do número de eventos, da classificação dos eventos. Então, eu consigo saber se é uma apneia obstrutiva, se é uma apneia central e se é uma hipopneia, né, ou uma apneia mista. Eu consigo saber, sim, todo perfil oximétrico durante a noite. Até porque, para que eu marque hipopneia, eu preciso ter queda da saturação, né? A única questão é que a marcação dos eventos numa poligrafia do tipo 3 ela perde um pouquinho para a poligrafia
por exemplo, do tipo 1-2. Por quê? Por exemplo, marcação de hipopneia opcional seria queda de oximetria maior que 3 pontos com microdespertar. E o microdespertar eu não consigo ver na poligrafia respiratória. Mas, de certa forma, a gente entende que existe uma relação muito interessante entre a poligrafia tipo 1 e 2 e a 3. O que eu tenho discutido muito, e realmente é uma preocupação, é a poligrafia tipo 4, só oximetria. Essa eu tenho medo do que está acontecendo no Brasil, porque a gente realmente está vendo muita gente usando, e aí dentista usando e indicando CPAP, ou indicando aparelho intraoral, físio, médico, farmacêutico, todo mundo fazendo oximetria noturna bom, e às vezes orientando um tratamento que não pode ser orientado com base numa oximetria. Então, assim, a tipo 3, ela pode ser usada num paciente com risco configurado, naquela análise da jornada, se esse paciente tem um risco maior de apneia obstrutiva do sono, seja pelo Berlim, seja pelo Stop Bang ou qualquer outro questionário validado, é muito interessante, sim, se ele não tem comorbidades significativas. Quais seriam essas? Primeiro, doenças cardíacas importantes pela presença de Chine-Stokes. A respiração periódica de Chine-Stokes, ela pode, sim, de certa forma, gerar um pouco de questão, né, de questões confundidoras, apesar de conseguirmos diferenciar uma apneia central de uma apneia obstrutiva pelo tipo 3. Mas, assim, o que os estudos mostram é uma atenção maior nesse público, de cardiopatas mais graves. Eu me lembro olha, eu me empoderando da coorte ProHeart. A gente tinha um número razoável de respiração periódica do tipo Shine. Então, a gente precisa lembrar disso. Nesses pacientes que têm, ou mesmo uma disfunção de ventrículo esquerdo assim, na verdade, com função preservada, né? Então, na insuficiência cardíaca, né, de função preservada, a gente vê muita apneia entremeando isso nesses obesos também. Então, para ser mais claro, o que eu acredito? Paciente é cardiopata, grave, pensa, mas tem contraindicação? Não, desde que você se lembre disso. É neuropata ou tem uma doença, uma doença neurodegenerativa já mais avançada, ou tem mais risco para a apneia central, pensa se você deve fazer esse tipo de exame. Agora, paciente mais jovem, com alto risco, eu acho que se o acesso é para esse, se a gente consegue aumentar a demanda diagnóstica que existe no mundo através de um método simplificado, junto de uma síndrome clínica típica, eu acho que a gente tem que estudar muito isso e fazer muito isso para que a gente tenha mais certeza de que isso é aplicável. Hoje, na minha prática, como eu falei, eu faço menos do que eu gostaria de fazer. Então, eu apoio muito, assim, estudos que avancem nesse sentido para que a gente tenha mais segurança de aplicar esses métodos diagnósticos, principalmente a do tipo 3, em populações de maior risco. Essa eu acho que é o clássico, né? Tem risco, tem probabilidade pré-teste maior, é um paciente que deve e pode fazer. Oi, Gleuson, boa noite. Eu sou Ana Cristina, doutoranda aí do ProHeart, e eu acho que a Beth ficou feliz de você falar nosso ProHeart, né? Porque a gente, quando está no ProHeart, não sai nunca, né? É Ele fica verdade. na gente. Você acha que também, você falou muito bem ali do consultório ser uma coisa mais educativa, né? Você acha que esses pacientes que a gente possa usar a polidomiciliar ajudariam a divulgar mais a polissonografia e facilitar até mesmo a aderência da polissonografia em laboratório, fora do domicílio? O que você acha disso? Eu acho que é um método de entrada, né? De novo, assim, ó, a poligrafia portátil, ela não vai ser um método, né, diagnóstico padrão ouro, fato, mas ela é importante. De novo, assim, a gente tem que olhar muito para, por exemplo, pacientes que têm outras indicações clínicas para poligrafia, por exemplo, uma comisa mesmo. Né? Um paciente com comisa, né? Poxa, ele tem comorbidade, insônia, ele tem fragmentação do sono, aquele paciente que tem insônia de manutenção, que é o mais clássico da comisa, é um paciente que talvez seja melhor fazer a poligrafia completa, sabe?
Então, eu acho que é entender essa dinâmica do paciente. Mas pode ser que esse paciente que tenha coriza faça perfeitamente a poligrafia e a gente consiga entender, ó, ele realmente fragmenta pra caramba. Por que eu estou falando isso? Porque um paciente com insônia, se ele ficar na cama 5 horas, fazendo o registro lá por 5 horas, ele ficar acordado 3, o IH dele vai dar normal. E aí eu vou falar, não tem apneia não, IH normal. Mas só que ele ficou 3 horas acordado. Então, tudo também é a forma como eu faço a poligrafia. Então, o que eu sugiro? Se eu vou fazer a poligrafia do tipo 3, eu preciso oferecer para o paciente, por exemplo, um diário de sono, que é o que a gente faz aqui. Esse paciente, ele anota a hora que ele achou que ele foi dormir, a hora que ele achou que ele foi acordar, assim que ele acorda. Então, ele diz para a gente quantas vezes ele acordou, quanto tempo que ele ficou acordado na cama. Isso ajuda a gente. É óbvio que isso não vai, de certa forma, mudar a minha mensuração, porque na poligrafia tipo 3 eu vou dividir o número de eventos pelo número de tempo de registro, não é pelo número de horas de sono, como eu faço na poligrafia tipo 1, 2. Mas entende, assim, eu acho que tem muito lugar, eu acho que é muito interessante, e acho que sim, quebra essa objeção que é de muita gente para fazer a poligrafia em lab. Eu estou abrindo aqui o chat, que eu estou aqui ajudando a Beth agora aqui. E não tem nenhuma pergunta, tem só aqui todo mundo elogiando demais a sua aula. Excelente, excelente. Pessoal, alguma pergunta? Alguma outra dúvida? Tranquilo? Né? Acho que a excelência da coisa aí reinou, né? É, São aquelas aulas tão boas que a gente acha que sabe tudo, né? Depois que a gente descobre que não sabe tanto assim. Mas depois que exatamente. acaba, quando acaba a aula, você fala, pô, já sei tudo do assunto. Agora, É, sabe, Gleison, eu acho que a gente vai ter um resultado muito interessante lá da Lapa, né? Quer dizer, a gente tem um estudo, porque quando eu estava fazendo a polissonografia de noite inteira, além dessa dificuldade, né, dos pacientes, a questão logística mesmo muito complicada, a gente só estava fazendo os pacientes que dava alto risco, ou pelo stop bang ou pelo Epworth. E agora não, a gente está fazendo todo mundo, até quem dá baixo risco, até porque a ideia é a gente comparar mesmo, né? Primeiro, ver se algum desses questionários é melhor de rastreio e comparar o que vai acontecer em relação ao que não der apneia e o que der apneia, né? Quem são esses doentes exatamente? Eu acho que isso vai dar um estudo muito bacana. A gente já está com um número razoável, mas ainda falta muita polissonografia para fazer, mas eu estou animada com esse resultado. E quais foram os questionários? Você lembra, Beth? Porque tem outros questionários interessantes também, que são muito práticos e fáceis. A gente faz lá o Stop Bang e o EPO. stop bang gap off. Poxa, Lá a porque assim, gente ó, trabalha com esses dois. entendi. Porque o Apple, na verdade, só vai avaliar a sonolência, né? Então a gente só vai Uhum. pegar uma Sim. parcela de paciente que tem sonolência. Sim. Talvez a gente não tenha muito. E existe, inclusive, questionário validado no Brasil, o NOUSAS e alguns outros que são muito práticos, rápidos e agregariam muito, talvez, entendeu? Até para efeito de comparação. Seria bem legal também pensar nisso, se existir a possibilidade de incrementar em determinado momento. Não, É, existe, com certeza. A gente bota. Na hora que entrega o polígrafo para o paciente, a gente aplica ele. Acho que é interessante mesmo. E é são uma Você ideia, sabe validados. né? que, sem olhar a polissonografia, mas vendo o alto risco pelo Stop Bang e pelo Epworth, o Epworth se relacionou muito com um perfil metabólico ruim. E aí acho que tem a ver com isso, é o paciente obeso, Sim. né? Então, menos atividade física. E o Epworth teve uma correlação muito grande com o alto risco pelo Epworth, com perfil metabólico ruim. E é uma população que mora ali na Lapa, muita gente com dupla jornada de trabalho, entendeu? Eu acho que a sonolência para eles tem muito a ver com o estilo de vida e menos, talvez, com a apneia mesmo, né? Perfeito. E tanto que, né, ó, quando eu citei o artigo lá do Jaque, o quanto que é significativo só a sonolência, né? Vocês viram lá que um marcador de score ruim é ter sonolência diurna.
Então, sonolência, fadiga, que às vezes mistura. No Brasil se mistura sonolência, fadiga, né? Então a gente fica meio que na dúvida disso. Mas eu acho que é uma marcação muito legal. Eu não deixaria de fazer a escala de sonolência, realmente, porque ele pode ser até um fator confundidor aí, talvez. Mas eu acho que é fundamental observá-lo. Muito legal. Quero ver esse Legal, né? resultado. A gente continua aqui com o pessoal te agradecendo muito, tá? Todos dizendo que a aula foi excelente, que gostaram muito. Mais alguma pergunta? Senão eu, em nome da Beth aqui, que agradeço a você, né? Vou encerrar aqui por ela. Aprendi muito. Ah, o meu trabalho tá ligado à apneia, então eu te agradeço demais, me acrescentou muito. Algo Show. mais, pessoal? Ou a gente pode agradecer ao Gleison e encerrar? Acho que podemos encerrar. Gleison, obrigada, tá? Em nome do grupo, em nome de Beth, tá? Foi um prazer imenso, né? A gente poder estar aqui com você. Obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez. Estou sempre à disposição. Obrigada. Gente, vamos encerrar então. Obrigada, tá? Obrigada a todos. Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.